dia, segundo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem importante, é algo que aparece muito nos textos que nós lemos, né, quando nós vamos escrever, e é interessante nós estarmos conhecendo essa regrinha aí, essa forma de usar as letras da portuguesa. Nós vamos falar sobre palavras escritas com um R e palavras escritas com dois R's. Qual é a diferença dessas palavras? Então a letra R ela representa sons diferentes dependendo da onde ela está e como que ela está, né, nas palavras. Por exemplo, vocês lembram quando nós vimos sobre o QU e o C, que também elas têm algumas diferenças? O R e dois R's também. Então notem que em algumas palavras nós vemos que o R ele é mais, nós conseguimos entender o som dele mais claro. Em outras palavras ele é mais estendido, assim, um pouquinho mais abafado. Por exemplo, em palavras que tem apenas um R, aranha, pera, cenoura, barata. Então essas palavras nós conseguimos ouvir exatamente, né, o som do R, que é R. Nós conseguimos ouvir ele ali, claro que nós não falamos assim, né, cenoura, mas é bom a gente falar agora nessa atividade, enquanto vocês estiverem realizando ela. Falem as palavras dessa forma para vocês poderem notar quando o R apresenta um som e quando o R apresenta outro som. Em palavras que possuem dois R's, vocês vão reparar que o som é diferente, é o som de R. Ele não treme a língua, né? É um som que vem lá da garganta. Por exemplo, ali no livro ele nos traz um exemplo do burrico, carro, cachorro. Vocês vão ver que é um som que parece que fica meio com vergonha assim de sair para fora. Ele é mais baixinho, ele é mais contido, mais escondidinho ali. Então, sempre quando as palavras forem dessa forma, barraca, quer dizer que ela tem dois R's. E quando o R for bem forte, assim, bem acentuado, quando tremer bem a língua, quer dizer que é apenas um R. Ponto importante para lembrar também é que quando o R ele vem no começo da palavra, ele tem, independente de ser dois R's, ele tem o som de dois R's. Então, por exemplo, o rato começa apenas com um R, mas nós não falamos rato, nós falamos rato. Porque quando a palavra ela inicia com aquela letra, não tem necessidade de colocar dois. Vocês podem reparar que não existe palavras que comecem com dois R's, dois S's, não existe. Então, quando a letra R vem no início da palavra, ela tem o mesmo som que quando tem dois R's no meio da palavra. Na página 53, vocês vão estar observando as palavras que são trazidas ali para vocês olharem e colocarem as letras que for preciso, um R ou dois R's. Façam assim como eu falei para vocês, que vai ser mais fácil para vocês identificarem. Será que se eu falasse cachorro, tá certo? Ou é cachorro? Então é interessante vocês falarem a palavra das duas formas para poder aprender, né? Para poder entender assim, qual que eu vou usar? Um R ou dois R's? A primeira questão, questão 3, tem algumas palavrinhas lá no final da página que vocês vão estar recortando para poder encaixar nas imagens que tem ali, porque as palavras elas estão escritas de uma forma que não está correta, então vocês vão corrigir as palavras usando as palavrinhas prontas que tem no final da página. Então a página 55 ela nos traz melhor essa explicação sobre o uso de um R só no início da palavra, que ele tem o som do R mais forte, né, mais arrastado. Rádio. Na página 56, nós vamos ver que o R, às vezes, ele dá uma enganada na gente. Porque tem palavras que ela possui um R só, mas tem o som de dois R's e não é no início da palavra. Na questão 7, nós temos o exemplo de 3 palavras. Percebam que as palavras que o R aparece depois de algumas consoantes também tem o som de dois R's, mesmo sendo um R só. Então, quando o R aparece em início de sílaba e depois das letras N, L, E, S, ele representa
o mesmo som que 2 R's. Então, na questão 8 também tem uma tabelinha ali para vocês estarem separando as palavras conforme a ordem que está ali em cima. Vocês vão separar as letras com 2 R's do quadro, com um R entre uma consoante e uma vogal e R no início de palavra. Na página 57, vocês vão estar completando as palavrinhas com a quantidade correta de R's, se a palavra tem 2 R's ou se ela tem apenas um R. Na questão 10, usando a criatividade, cada um de vocês vai formar uma frase utilizando as palavras que o livro está dando como sugestão. A página 58 nos traz uma cruzadinha para treinar um pouquinho do que nós aprendemos. Ali tem imagens e vocês vão escrever o nome dos desenhos conforme a escrita, conforme o uso correto do R. Na página 28 do livro de atividades, também vocês vão estar fazendo atividades para reforçar o que aprenderam sobre a letrinha R. À medida que vocês forem falando as palavras, repetindo a palavra na cabeça antes de escrever, vai ser mais fácil aprender a como escrever essa palavra. Então é isso, pessoal. Nós falamos um pouquinho da letra R hoje. Espero que vocês tenham entendido. Geralmente, o uso das letras nas palavras, nós conseguimos adquirir mais segurança para usar e mais facilidade conforme nós vamos escrevendo e lendo. Então, a escrita e a leitura são muito importantes para esse processo. Quando vocês lerem bastante, vocês vão encontrar várias palavras com um R só, com 2 R's, e automaticamente vocês vão aprender mais como se escrevem essas palavras. Então, a dica que eu dou para tanto para essas regrinhas do R, quanto as regrinhas do C, do G, do CQ, do QU, a prática da leitura, que com a leitura nós vamos nos familiarizando mais com essas palavras e aprendendo como elas são escritas. É isso, pessoal. Boa aula de português, façam com calma, repitam as palavras na cabeça para poder questionar, pensar o que nós vamos fazer, né? Lembra que nós aprendemos na aula de filosofia a questionar, a criar, a pensar na cabeça, assim bem como a escrita para depois realizar a atividade, ok? Tchau, tchau e até amanhã!